Uhum. Olá, olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Pessoal, hoje, conforme o combinado, né, o previsto, a gente vai dar uma sequência à análise de como se forma esse território aqui, que a gente chama hoje de América, certo? Na live passada, na aula passada, a gente pensou um pouco mais na América Central, América do Sul, né? Essa formação a partir desse projeto colonial. Agora a gente vai vir um pouco mais para o lado atlântico, né? E vamos pensar o Brasil, a formação da nossa casa, a formação do nosso território. E aí, gente, vamos começar pensando os aspectos da colonização brasileira. Um pouco do que a gente fez semana passada, quando a gente pensou outros países da América. Gente, vocês podem continuar aí falando no chat, certo? Dizendo de onde vocês estão falando. Escolas também, se quiserem, chama os colegas, compartilha. Manda para os colegas, ó, já começou a aula de história. E aí, pessoal, é aquilo que eu já disse para vocês, né? Quando eu pergunto aos alunos qual tema de história você mais gosta, o pessoal sempre pontua: ai, professor, eu gosto das guerras, porque tem muita coisa produzida sobre as guerras, né? Sobre a Primeira Guerra, sobre a Segunda Guerra, os fenômenos todos ocorridos naquele período. E como ocorreu, o epicentro da guerra foi na Europa, então você tem mais. Dá-se mais visibilidade a esses fenômenos históricos, né? A esses acontecimentos históricos. Mas, se vocês quiserem, se vocês me perguntarem, professor, qual é a história mais importante para nós que vivemos aqui estudar? Eu diria, gente, é a história do Brasil, em especial a história da colonização, certo? Mas, professora, é tão chato, é aquela cor da escola, de que os navegadores chegaram e não sei o quê, e os índios, e isso e aquilo, né? Encontraram com os indígenas e teve guerra e não sei o quê, e pau-brasil. A gente, às vezes, passou por uma formação escolar em que não se deu devido entusiasmo a esse tema, né? E é o que eu quero trazer um pouco para vocês hoje nessa tarde, né? Um entusiasmo para com esse tema, porque o mais importante é a gente entender que, para a compreensão da nossa sociedade hoje, de quem nós somos em todos os aspectos, economicamente, culturalmente, a nossa linguagem, a economia que nós temos, né? Tudo isso, gente, tem uma origem, não surgiu do nada. E aí, estudar esses aspectos da colonização brasileira é estudar a nossa história. Como foi que a gente chegou até aqui? Qual foi o caminho que a gente trilhou até chegar aqui, né? Isso é importantíssimo. Vamos lá, então. Primeiro, pensar um pouco do contexto. Observem também essas imagens que a gente vai trazendo aqui nos slides, são importantes, né? São ilustrações importantes para a gente compreender. Gente, o contexto da chegada, né? De chegada à América, ele se caracteriza como um marco, né? Como um marco na história do nosso país, né? Que, infelizmente, aí eu pontuei aqui, né? Infelizmente, muito pela ação brutal dos colonizadores portugueses. E isso a gente, às vezes, ignora o impacto desse contato, né? E aí os povos originários, que aqui habitavam com seus costumes, tradições e cultura própria, eles vivenciaram um verdadeiro choque cultural. Foi um choque para os europeus também, é certo, né? Mas que esse choque, como os europeus eles já estavam viajando para outros territórios, como a Índia, a China, né? Eles já sabiam dessa diversidade. Vocês imaginam para as pessoas que viviam aqui qual foi o choque de observar a chegada de seres, né, completamente diferentes no sentido de vestimenta, barba, né, pelos na cara, aquelas armaduras, né? Certamente um cheiro muito forte. A gente, né, brincamos muito na história, né, que a gente imagina como é que foi para os indígenas sentir o odor que vinha do corpo daqueles navegadores que ficaram meses no mar, né, sem tomar banho, enquanto os indígenas estavam sempre aqui na praia, nos rios, tomando seus banhos, né? Aí a gente brinca na sala de aula, eu queria que os alunos, queria que vocês imaginassem, né, como é que foi esse choque cultural aí dos cheiros, dos odores, né?
E aí, gente, nós vamos falar um pouquinho de como que se estabelece isso que eu estou chamando de aspectos da colonização e do que eu vou ficar chamando nessa live de projeto colonial. Mas antes, né, antes de ir para o projeto colonial em si, eu queria, e aí eu vou tentar fazer isso todas as lives, certo? É promessa, não sei se vou dar conta, mas trazer sempre uma obra que ajude, uma obra de leitura relativamente tranquila, né? É uma obra de história, né? Do pensamento, que tem fontes, que tem tudo, então nem tudo vai ser tranquilo de ler, mas obras bastante palatáveis para a gente entender a história do Brasil. E aí hoje eu trouxe aqui para vocês, olha, Histórias da Gente Brasileira. É uma coletânea organizada, né, pela professora Marie Del Priore, ou Mary Del Priore, né? Em que ela vai dividir a obra em 3 partes: a colônia, o império e a república. E eu trouxe esse aqui para vocês hoje, não sei se está dando para ver, deve estar dando para ver aí, que é a parte em que ele trabalha exatamente com a colônia, tá certo? É uma obra muito interessante e muito, como é que eu diria, muito gostosa de ler, assim, né? Não é aquela coisa cansativa de, ai, professora, livro de história dá muito trabalho porque é cansativo, cheio de notas de rodapé. Ela tem seus notas de rodapé, mas muito bem ilustrado. Gente, não estou ganhando nada não, viu, pela propaganda da obra, é porque eu quero que vocês leiam, né? Leiam mesmo. E aí eu vou começar já só aqui com o primeiro parágrafo, certo? Em que ela vai falar, em que a narração aqui é sobre a chegada desses europeus ao nosso território. E aqui tem uma imagem ilustrativa, não sei se dá para ver aí, que é de um mar, né? Um mar que aí justamente é a ponte por onde chegam, né, os navegadores. E aí vai começar assim, olha. Neste mesmo dia, à hora das vésperas, avistamos terra. Isso aqui é como se fosse a visão do colonizador ao chegar aqui, né? Depois de alguns meses vindo, navegando, como é que foi? Era dia 22 de abril de 1500. E um monte alto e redondo acusou solo novo no Atlântico Meridional. Para os homens habituados a velejar ao norte do Equador, o céu azul substituiu o esbranquiçado dos outonos e invernos. Gente, para quem já viajou, quem assistiu o filme, quem acompanha, sabe, né, como é diferente esse nosso solzão bonito, que a gente às vezes até reclama aqui no Brasil, é muito sol, é muito calor, mas pode ter certeza que lá fora, né, de onde vieram esses europeus, eles sentem muita falta, né, desse solzão bonito e quente que a gente tem aqui. Em lugar dos campos cultivados, a capa verde da mata se espreguiçava ao longo das praias. Ou seja, ao invés de serem aqueles territórios lá da terra deles, que já tinham derrubado as árvores para plantar, né? Já estava tudo derrubado para servir de plantação, aqui a gente ainda tinha uma copa, né? Uma capa de verde mata que se espreguiçava ao longo das praias, né? Mata virgem, né? O sol dourava a pele, e em vez do astro frio que, salvo no verão, mal esquentava os corpos, ou seja, o sol deles lá da Europa, né? O nosso era isso, era grandioso, quente, né? Resplanderoso, né? Pássaros coloridos cruzavam os ares com a sua música, diversa do grito estridente das aves marinhas. Do interior da massa verde, de troncos e folhas, se ouviam silvos, urros, sons de animais desconhecidos. A beleza da paisagem, que mais parecia uma visão do paraíso, interpelava os recém-chegados, né? Vocês imaginem como é que foi para essas pessoas. Estou pedindo aqui para mostrar novamente o livro. É muito bom, certo, gente? É muito bom de ler, muito palatável. Para quem quer se aventurar aí, começar a ler história em livro, né? Conhecer história a partir dos livros. Essa aqui é uma coleção que eu recomendo firmemente. Então, a autora começa desenhando esse quadro
que eu só posso imaginar com um quadro lindo, né? O monte, uma serra cheia de árvores, e o sol brilhando, a mata verde, o sol brilhando, e o som de pássaros, e pássaros coloridos voando. Vocês imaginem, né? Para esse pessoal que vinha lá da Europa, aquele solzinho, aquele pouco sol, aquele tempo sempre muito nublado, né? Vocês imaginam como é que foi um choque para eles, né? Essa exuberância dessa natureza, né? E aí, eu quis fazer essa leitura, né, para que vocês tivessem a sensação de como é que foi, né? Lenda, exato, lenda é mais fácil de imaginar. Exatamente, exatamente. E aí a autora escreve muito bem, né? E aí ela vai trazendo esses elementos do que é. E eu acho muito legal porque ela vai fazendo a comparação, porque ela podia só dizer que era uma terra muito linda, muitas árvores, matas, bichos que os europeus não conheciam, não, mas ela faz a comparação com a imagem que eles tinham do território deles. Vejam, isso tudo constrói esse choque, né? De chegar aqui e logo então pensaram estar no paraíso, né? Que lugar lindo é esse, né? Eu também viajo na leitura, exatamente, exatamente. Mas aí, pessoal, pós esse choque cultural, né? Essas pessoas, esses aventureiros europeus que se lançaram ao mar, uma viagem perigosa, uma viagem incerta, um mar revolto, tudo isso, essas pessoas não iam a passeio, né, gente? Elas estavam em busca de riqueza, elas estavam em busca de alguma coisa que compensasse essa longa viagem. E aí, obviamente, eles estavam em busca de riquezas naturais, né? Pedras preciosas, ouro, prata, as famosas especiarias. Nunca esqueçam disso. O choque cultural também foi porque foi um choque de projetos de vida, né? Enquanto os nativos que aqui estavam, apesar da gente ter visto semana passada, né? Todos os conflitos existem aqui, gente, não era paraíso na terra, não, né? Mostrei para vocês como era que os astecas faziam com os povos que eles dominavam. Mas era uma dinâmica local, né? Era uma dinâmica local. É diferente de vir um povo de outro território que está vindo. Hoje em dia se sabe que os europeus que vieram para a América do Sul e o Brasil, eles não vieram exatamente só para explorar. Antigamente existia essa tese, certo, pessoal? Existia a tese de que o europeu que foi para a América do Norte, ele foi para viver lá. E o europeu que veio aqui para a América do Sul, ele veio só para explorar. Por isso que nós seríamos subdesenvolvidos, enquanto os Estados Unidos, que foi colonizado por pessoas que foram de fato para fazer aquele território, viver lá, por isso que era mais desenvolvido. Né? Isso é uma tese que já foi questionada, né? Vários argumentos já derrubaram essa tese, mas, de fato, foram colonizações que foram percorrendo caminhos diferentes. Mas colonização, gente, é sempre colonização. Você está indo para explorar aquele território, né? Então, é isso que a gente tem que entender, né? O choque cultural que resultou em conflitos e extermínios e o estabelecimento do que eu estou chamando aqui de projeto colonial. E aí vamos falar da catequese. Qual o papel da catequização? Qual o papel da construção ideológica e cultural nesse projeto colonial? Isso é muito importante, é fundamental, tá certo? E aí, trouxe aqui para vocês, né, que um dos pilares centrais do projeto colonial foi a catequização dos nativos americanos. Inserir a cultura europeia através da religião era uma das principais estratégias de dominação da época, né? A catequização também ajudou a massificar o idioma e assim tornar a língua do colonizador como a língua oficial e hegemônica. É aquela velha questão, né, gente? Acordei hoje, quarta-feira, disse bom dia para minha mãe, que inclusive hoje é o aniversário dela, viu? Mãe nunca assiste minhas lives, mas se estiver assistindo, feliz aniversário. Depois eu vou copiar o link e vou mandar para ela, dizer que eu a parabenizei, né, na nossa... Minha querida mãe está fazendo aniversário hoje, e minha mãe não acordou hoje, além de lembrar que era o aniversário dela, ela não acordou pensando, por que eu falo português, hein? Minha mãe não tem tempo para isso, é uma mulher muito ocupada, mas
alguém, muita gente já deve ter se perguntado por que a gente fala essa língua, né? Isso aí, gente, é o cerne do pensamento crítico, é o pensar o porquê das coisas, não tomar as coisas como natural, né? Como naturais. As coisas não são naturais, elas são construídas, né, em determinados contextos, a partir de sujeitos com propósitos. Isso tudo é muito importante, tá bom? Para a gente não achar que, por que isso? Por que sim? Por que não? Porque sempre foi assim. Não é assim, certo? Que funciona. E aí, gente, a catequização, ela é uma forma de complementação da dominação daquele momento histórico, porque eu preciso dominar o território. Para dominar aquele território e poder produzir, arrancar, retirar a riqueza que eu preciso dominar o território. Para dominar o território, como esse território não era terra de ninguém, né, no sentido de que já existiam pessoas aqui, não era um território vazio, né? Como já existiam, né, civilizações, povos e povos vivendo aqui, era preciso também dominar esses povos para chegar à dominação do território que eles queriam, ok? E aí, nesse processo, a catequização teve um papel fundamental, porque você não domina os corpos e as mentes só a partir do conflito e das armas. Você consegue esse processo de dominação muito. Ai, obrigada, gente. O pessoal dando os parabéns à minha mãe, obrigada. Vou mostrar para ela, tá certo? A dominação dentro desses projetos coloniais, ela se dá através dos corpos, mas também daquilo que a gente chama de as almas, né? Não a alma no sentido religioso propriamente, mas a alma no sentido ideológico, a alma no sentido do pensamento, né? Para que eu domine efetivamente aquele povo, eu tenho que não adianta só aprisionar os corpos ou exterminar aqueles corpos, né? Eu tenho que mudar a ideia, mudar a visão, eu tenho que fazer com que aquelas pessoas parem de falar a sua própria língua e falem a minha língua, parem de acreditar nas coisas que elas acreditavam e acreditem naquilo que eu desejo. Isso é parte central de um projeto de colonização, tá certo? Não esqueçam. E aí a catequização ela foi fundamental, né? Aqui nós temos essa ilustração dos padres das ordens religiosas que vieram para cá e eram responsáveis por esse trabalho de catequização. E aí, como é que se dava o processo? Através do ensino, justamente, das rezas, primeiro da linguagem, né? O ensino da linguagem para poder ensinar as rezas, as músicas, um trabalho muito forte com as crianças, né? As ordens religiosas que vinham para cá, pessoal, era um pessoal que, como a gente diz no interior, não era um pessoal estudado, era um pessoal que tinha formação. Então, eles sabiam que ensinar aquelas ideias às crianças era muito mais efetivo do que tentar ensinar os adultos, né? Então, eles faziam aldeamentos, né? Nesses aldeamentos, eles traziam famílias indígenas que, em geral, estavam ali fugindo, inclusive, de outras perspectivas da colonização, que eu já mostrar a vocês, que é a parte da escravização. Então, eles acolhiam, né? Ou faziam... Haviam diversas formas, né, de você atrair essas pessoas, esses que a gente vai chamar de indígenas, mas os nativos, né? As pessoas que já viviam aqui, né? E aí uma delas era, olha, vocês vão ter segurança, vão ter proteção, não tem esses outros colonizadores aí que estão querendo escravizar vocês, venham aqui para as nossas aldeias, que aqui a gente só quer ensinar vocês uma música, uma reza, claro que vocês vão ter também que trabalhar, tá certo? Não tem moleza aqui, vocês vão ter que trabalhar, mas fiquem aqui com a gente que vai ser melhor, vocês vão aprender outra língua, vão aprender a cultura, né, que eles vendiam como a cultura legítima e real. E aí, gente, para que isso? Para que os portugueses, para que os europeus estavam querendo investir em catequização aqui na América? Era um negócio que dava trabalho e precisava de recursos, né? Esses catequizadores, essas ordens religiosas que vinham para cá, esse pessoal precisava de recursos para se alimentar, para ferramentas para começar suas plantações, roupas, né? Material para montar ali as primeiras capelas, eles precisavam de tudo isso. E o porquê que europeus, né, lá do outro lado do Atlântico, entendiam que era importante esse investimento nesse processo de catequização?
já disse isso aí na live passada, vou repetir aqui, porque cada live é uma live, né, gente? Não assistiu, então não se preocupe, a gente repete algumas coisas que são centrais aí no raciocínio. A Europa, nesse momento, estava passando, gente, né? Ali já estava passando pela gênese da reforma protestante, né? Já havia um estremecimento social e cultural com a Igreja Católica lá na Europa, né? Então, encontrar esse território enorme, cheio de gente, né? E todo mundo com a religião, que não era religião, né? Todo mundo com a cosmovisão diferente da minha, mas que eu considero errado, né? Aqui é o prato cheio, né? É um papel em branco em que eu vou pintar e desenhar a minha ideia de mundo, né? A minha visão de mundo, né? Vou ensinar tudo para eles. E era isso que eles imaginavam, né? É óbvio, né, pessoal, que não era simples assim, né? Por isso que eles também investiam muito nas crianças, porque as crianças você consegue aí, as crianças, né, tem aquelas fases de absorção, de aprendizado de línguas e tal ali na infância, com os adultos já era mais complicado, certo? Tem vários registros, e aí eu disse isso na live passada, vou repetir, de padres que escreviam para a coroa, né, para a Europa, dizendo, olhe, eu pensei que estava tudo certo, fazer o relatório do trabalho, né, gente? Eu fico imaginando, eles vamos aqui fazer o relatório do que a gente alcançou até agora com a catequização. Aí os padres escreviam, olha, eu achei que estava tudo certo, eles estavam aprendendo a língua, aprenderam a rezar, aprenderam o nome dos santos, né? Estavam cantando, estava tudo certinho, achei que era sucesso, né? O empreendimento, o projeto teve sucesso. De repente, determinada lua cheia aí, eles se reuniram, foram por uma fogueira, começaram as danças deles, as línguas deles, as comidas deles, porque era um dia importante para a cultura deles. Ou seja, parece que tudo que a gente fez foi em vão. Porque eles imaginam, né, gente, que uma dominação cultural ela se processa dessa forma simplória, né? Ela se processa... valeu. Ela se processa de uma forma simplória, que é assim, eu chego agora, você viveu a vida inteira acreditando numa coisa, aí eu chego e tipo, não, isso aí que você acreditou é errado. Presta atenção, que a verdade é essa. Você acha que as pessoas vão de uma hora para outra parar de acreditar e de entender, né, tudo que eles viveram até então e vão do dia para a noite começar a acreditar em outra coisa? Não é simples assim, né? Então, assim, legal, você está me ensinando uma outra língua? Vou aprender. Você está me ensinando uma reza, uma festa, uma coisa, você está me ensinando. Beleza, mas no dia da minha festa eu vou comemorar a minha festa, eu vou comemorar em torno das minhas divindades, né? Então é isso, pessoal. Não foi simples o processo de catequização, eu fico imaginando a frustração desses padres, né? E aí, claro, né? Obviamente, quando eu estou falando isso, fica parecendo que é sala de aula, e hoje em que a gente fica frustrado com os alunos, porque o aluno não presta atenção. Não era esse nível de frustração, não, certo, gente? Rolava muita violência também, né? Falar de coisas ruins, né, da nossa história, são fundamentais para a gente entender os processos que se estabeleceram de desigualdade social no nosso país, né? A desigualdade, ela não é um dado natural, ela foi produzida. E aí entender esses processos de escravização indígena e escravização africana é entender como foi que nós chegamos a ser essa sociedade tão desigual que nós somos hoje. E se existe uma possibilidade de mudança, é a partir do conhecimento dessa realidade, né? Eu gravei um vídeo há pouco aí sobre um teórico brasileiro chamado Milton Santos, acompanhe nas redes sociais que vocês vão assistir esse vídeo, em que ele fala de muita coisa triste, ruim, né, da sociedade e tudo, mas no final ele traz uma esperança, né? No final ele diz, olha, a realidade é essa, mas pode ser transformada. Então, quando a gente estuda história, às vezes dá uma depresinha, viu? Porque, poxa, tanta coisa ruim aconteceu, né? Tanta guerra, tanta escravidão, tanta subjugação, tanta coisa ruim aconteceu. Não quero estudar história, não, quero me alienar de tudo isso. Mas conhecer a história, pessoal, é talvez uma das poucas possibilidades de conhecer a história, seja uma das poucas possibilidades para transformar a nossa realidade. É entender como foi que nós chegamos até aqui, compreendem? Então, gente, sobre a escravidão indígena, historicamente falando, né, o que é que nós temos, né?
Nós temos essa conversão forçada, como eu já falei, né, lá, através das ordens religiosas dos indígenas ao catolicismo. E outra forma de coerção foi o uso da mão de obra, né, dos indígenas se tornarem mão de obra escravizada dentro do projeto colonial, né, porque eles também, não vamos ensinar, a gente veio para ensinar a nossa ideologia, a nossa cultura, mas a gente também quer que desmate isso aqui para começar a plantar, né? A gente também quer que saia na mata aí procurando ouro, prata, especiaria. A gente também quer isso, né? Então, nesse primeiro momento, a escravidão dos povos originários, ela era percebida algo ruim, né? Por conta do processo da catequização, porque ficava... Eu quero que vocês entendam o seguinte, né? Existia uma disputa por aqueles corpos, né? Os corpos dos nativos. Os catequizadores queriam eles com tempo relativamente livre para ensinar a doutrina, a religião e a cultura, e os colonizadores que vinham para explorar o lugar queriam eles para serem mão de obra, né? Para servir de mão de obra gratuita, né? Não é barata, não, é gratuita, mão de obra escrava. Então haviam aí essa disputa aí dos colonizadores. Vocês imaginam os indígenas, né? E os colonizadores disputando, não, me dê aqui ele que eu quero ensinar a nossa cultura para eles, né? Para que seja mais súdito do rei, né? E o outro, não, eu quero que ele venha passar o dia inteiro aqui na lavoura, cortando, né? Plantando e tal. Havia essa disputa aí. Então, inclusive, você tem registro de padres que escreviam para Portugal reclamando como é que a gente vai ensinar alguma coisa a esse povo se os outros colonizadores passam o dia escravizando eles, né? Botando eles para trabalhar, né? Enfim, era essa disputa aí, e para nenhum lado era bom, né? Para nenhum lado era bom para os indígenas. E aí, pessoal, mais à frente eu vou falar, obviamente, né, sobre a resistência, porque a princípio eu estou falando aqui sobre os processos de subjugação e dominação, mas eu também vou falar sobre as formas de resistência, porque é preciso que a gente sempre entenda isso, né? Historicamente, indivíduos, grupos que foram dominados, muitos sucumbiram, mas não sem resistência. Ou muitos sucumbiram e outros resistiram bravamente, né? Então, a gente tem que entender que quando a gente fala do processo de escravização dessas pessoas aqui na América, não foi algo passivo de, chegou, me dominou, agora eu sou escravo, infelizmente, né, vou ter que fazer o que você quer. Não, as pessoas tinham potência de existência, tinham potência de existir, né? É óbvio que ninguém foi aceitando aquele sistema de forma tranquila, né? As pessoas resistiram muito. Mas então vamos entender, né? Como é que se dá o processo de escravidão negra, o processo de escravidão desses africanos que vieram para cá. Bom, dentro desse conjunto aí de disputa entre os colonizadores pelo corpo e alma do indígena, né? Uma parte do projeto colonial pensou, tá difícil escravizar esse povo aqui, né, gente? Tá difícil. Aí eu vou até, inclusive, falar já um pouco da resistência. Tá difícil escravizar esses nativos. Esse povo conhece as matas, conhece tudo aqui, eles fogem muito, eles resistem muito ao trabalho, né? E aí é daí, inclusive, que vem aquele estereótipo terrível de dizer que indígena é preguiçoso, né? Alguém já escutou isso, né? Na minha época de infância, na escola, a gente costumava escutar esse tipo de bobagem, né? Os índios eram preguiçosos, por isso que trouxeram africanos para cá, né? Tudo errado, né? Uma coisa mais errada que a outra, né? Na verdade, havia uma resistência muito grande dos indígenas, haviam fugas, havia luta, né? Havia muita resistência, e havia também você tentar dominar um povo que conhece o território, que por mais que não consiga lhe enfrentar de imediato, que você traz a pólvora, o cavalo, você traz elementos que dão uma superioridade para você na guerra, você pode não conseguir enfrentar, mas você pode fugir. Você conhece o território, você sabe por onde ir, você sabe como sobreviver naquela mata, você sabe os bichos que você deve evitar, você sabe as plantas que você pode ou não comer, o bicho que você pode ou não comer.
Os europeus não sabiam isso, não entendiam isso naquele momento ainda, né? Então, assim, as fugas eram recorrentes, né? E aí passa-se a imaginar como viável e como possibilidade de alternativa a essa mão de obra escrava trazer pessoas do continente africano para cá, né? E aí, como é que foi? Ao serem trazidos do continente africano, mais especificamente da região ocidental atlântica, né, daquela margem atlântica da África, povos africanos que aqui chegavam eram trazidos como mão de obra escrava. Muitos morriam na vinda para o Brasil em decorrência de doenças, fome e da realidade insalubre dos chamados navios negreiros. Esses navios negreiros eles foram apelidados, gente, de tumbeiros. Tumbeiro vem de tumba, né? Tumba é onde se enterra. Então, assim, eram navios em que muitas pessoas morriam na própria viagem, né? Recomendo um filme para vocês que eu mesmo só tive coragem de assistir uma vez, né? Com muito esforço, né? Mas é aquele Amistad, né? Que vai falar justamente, salvo engano, é do Steven Spielberg. Não estou com certeza agora, mas o nome do filme é Amistad, com T-A-D mudo no final, Amistad, né? E esse filme ele vai justamente mostrar desde a captura dos indivíduos lá na África até a chegada aqui na América e quando eles chegavam, a forma que eles eram expostos como animais para serem comprados, né, pelos colonizadores. E aí você percebe que eram pessoas que viviam livres, né, ou que de alguma forma, ou guerreiros que se envolveram em disputas locais, acabavam servindo de cativo para outros povos que estavam lá. A Europa, vendo essa lógica, que é uma lógica bastante antiga, né? Na Roma antiga você já tem dívida, aliás, você já tem escravidão por guerra, né? Que era o que você tinha na África, que você já tinha na Europa também. Ao ver essa dinâmica de escravidão por guerra, eles passam a forçar a venda dessas coisas. Já que é seu cativo, eu quero comprar. Não, mas não é assim que funciona, não, eu vou comprar, né? Então, assim, havia essa dinâmica de dominação de comprar essas pessoas ou mesmo forçar a entrega delas, né, dentro dessa dinâmica de escravidão por guerra da África, e aí trazer essas pessoas. E a coisa se tornou tão lucrativa que depois não precisava mais eu esperar a briga entre dois povos na África para eu trazer os cativos, não. Os europeus passaram realmente a sistematicamente fazer esse sequestro dessas pessoas de lá para cá, porque eles viram, gente, que o tráfico de ser humano ele dava mais lucro, o tráfico de ser humano dava mais lucro do que a própria plantação de cana, né? Que era feita aqui pelos colonizadores. Vender seres humanos dava muito lucro, né? Para alguns desses colonizadores. Então, alguns, rapaz, não vou esperar, não vou viver de plantar, esperar a plantação, fazer a moenda, vender o melaço da aço. Não, eu vou viver, na verdade, de sequestrar seres humanos e vender esses seres humanos, né? E aí esse foi o que a gente chama do tráfico, o tráfico negreiro, né? Que vinha da África. E aí, diferente dos indígenas, eles não eram catequizados e não podiam deixar de realizar o trabalho braçal. Diferente dos indígenas, eles não tinham os padres que minimamente os protegessem. E aí eu estou colocando aspas, certo, gente? Porque os padres também não eram bonzinhos, não, certo? Nessa ideia da proteção. Eles só queriam preservar a vida daqueles indivíduos para poder lançar a catequização, porque não adianta catequizar gente que morre, não dá para catequizar indígena morto, né? Então, eu tenho que preservar a vida minimamente aqui desse indivíduo para eu catequizá-lo. Quando os africanos chegaram, as ordens religiosas não quiseram fazer esse trabalho, né? Observaram, até porque também havia muita resistência deles, e porque eles eram mão de obra, né? Eles eram mão de obra forçada, eles eram para o trabalho forçado, né? Então, não havia nada ali que impedisse o projeto colonial sobre esses indivíduos. Vamos, então, passar, gente, um pouco para as práticas de resistência, tá certo? Porque, como eu disse, não há dominação sem resistência, né? E aí, esses indivíduos eram trazidos de lá, vocês imaginem, né? Num dia, você é guerreiro no seu continente, você está caminhando ali, né, no lugar que você conhece, respirando o ar que você conhece, com a sua família, no outro você foi sequestrado e está numa terra desconhecida,
com pessoas que não falam o mesmo idioma que você, que não têm as mesmas crenças, e o pior, né? Sendo vendido como um animal, né? Você não tem vida, você não é mais um ser humano, você é uma coisa que pode ser vendida, trocada, né? E aí, se você vem trazendo seus filhos podem ser afastados de você, né? Arrancados de você, enfim. Um negócio realmente bastante aterrorizante, né? E o filme Amistad, que eu estou recomendando para vocês, ele traz muito desse cenário. É realmente um filme muito duro de ver, né? Mas muito importante. E aí, pessoal, ao se situarem aqui, vamos entender as práticas de resistência dessas pessoas que passavam por esse processo de escravização, né? Em regiões onde houve escravidão, houve resistência. Não dá para imaginar que essas milhares de pessoas que vinham para cá, elas simplesmente se deixavam escravizar e viver naquela situação, né? E nada faziam contra isso, né? Você imagina, sou arrancado da minha terra, sou trazido para cá, sou vendido, e agora estou trabalhando forçado, vivendo em situações que a palavra insalubre nem consegue descrever, né? Que são as senzalas. E aí, só fazer um parênteses, pessoal, que quem estiver no Ceará, quem morar aqui no Ceará e quem vier por Fortaleza ou região metropolitana, visite o Museu Senzala, que tem na cidade de Redenção, né? Em que eles preservaram a estrutura da senzala lá, da Casa Grande da Senzala. Lá é bastante emblemático, porque a senzala ela é no subsolo, né? Da Casa Grande. Não é assim, uma casa pobre de barro feita nos fundos, não. Ela é embaixo da casa, né? E quando você entra, você não consegue ficar na estatura aqui, de cabeça erguida. Você tem que andar curvado, né? Porque é muito baixo. Então, assim, e sem ventilação, escuro, baixo, né? E aí tem lá, o museu ele preservou lá os sistemas que ainda eles eram utilizados para tortura, enfim, é um negócio bastante pesado para visitar, mas que a visita a um espaço como esse nos ajuda a emergir, né? A entrar nesse universo do que era viver naquele momento histórico, né? E aí, gente, esses negros trazidos da África, né, eles protagonizaram as mais importantes formas de resistência à escravidão aqui no território brasileiro, né? Porque entre elas, né, a gente vai ter os famosos quilombos, mas entre elas a gente também vai ter a capoeira como expressão, que hoje em dia é chamada de dança, mas a capoeira, na verdade, é uma luta, né? É uma luta em que ela vai servir de proteção para essas pessoas, né? Os golpes, né, que os ajudavam a se proteger ali em determinadas situações. A capoeira portanto, né, era uma forma de resistência. Até, inclusive, essa prática era vista como criminosa ao ponto de, no início da República, ela ser criminalizada legalmente, né? Haviam leis, né, contra a capoeira, né? Pronto, ó, o Espaço Dragão do Mar. Pronto, perfeito. Obrigada, Henrique. Obrigada. Exatamente, um líder abolicionista que se recusou. Muito obrigada pela contribuição. Ó, não estava nem lembrando do Dragão do Mar, hein? Figura histórica aqui do Ceará, né? Ele era responsável por ir na jangada, até porque os navios não conseguiam encostar mais, né? Ficavam em um determinado ponto do mar, e ele ia fazendo esse transporte até que ele se recusa a fazer esse transporte das pessoas escravizadas como uma forma de resistência e se torna um grande símbolo da resistência. Nós temos vários, né, como ele, pessoas emblemáticas. Eu vou até trazer aqui alguns nomes, né? Os escravizados, então, que conseguiram fugir dos engenhos, né, que foi entendida como uma das formas aqui no Brasil de gerar riqueza e economia, como eles não... Lembra que eu falei na live? Quem estava na live passada, lembra? Eu vou só repetir. Os colonizadores que foram para o outro lado da América, né, que foram ali para a região do Pacífico da América, que ficaram onde hoje é o Peru, o Chile, que foram ali para a região central e da América do Sul, eles muito rapidamente encontraram as pedras preciosas que eles estavam precisando. Aliás, os metais preciosos que eles estavam buscando, né? Encontraram ouro, prata. Mas os portugueses que vieram pelo lado do Atlântico, que chegaram ali na região onde hoje é Salvador, né, e depois foram se expandindo através das capitanias hereditárias e tal,
Esses aí não encontraram logo o ouro e a prata que eles queriam. E aí de onde foi que eles tiraram riqueza? Né? Que inclusive o padre Antônio Vieira diz isso, né? Eles já arrancaram a riqueza foi das veias dos indígenas e dos africanos. Foi de lá que eles arrancaram a riqueza. Como é que se arranca das veias? Através do trabalho, né? E aí foi justamente através da organização dos plantation, né? Que é da monocultura da cana. Percebeu-se que o nosso solo era muito bom para plantar cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar tinha um grande valor, né, naquele momento histórico. Então, esses escravizados, gente, como formas de resistência, nós vamos ter a mais famosa delas, né, que é a formação dos quilombos, né? Eles fugiam dos engenhos, esses locais de exploração, e iam para espaços de organização negra chamados quilombos, ok? O maior dele, né, e com mais tempo de duração registrado na história, é o chamado famoso Quilombo dos Palmares, ali na Serra da Barriga, onde hoje é o estado do Alagoas, né, o estado de Alagoas. Podendo passar por lá visitar, passem também, tá certo? Esteve à frente de sua fundação a princesa Aquautume, né? Aquautume, perdão, gente. Trazida do reino do Congo como escravizada. E aí eu quero só chamar a atenção aqui para o título de nobreza desta africana que aqui chegou, né? Ela era uma princesa, né? O filme Amistad e toda a literatura que se dedica mais profundamente, seriamente, a analisar essas pessoas que eram trazidas para cá, eram guerreiros, príncipes, princesas foram trazidas. Claro, tinham também, né, pessoas comuns, trabalhadores de lá, pessoas que aldeões, tinha tudo isso. Mas você tem essas pessoas de uma nobreza local que foram trazidas para cá como escravizados, né? E como é que você consegue criar uma narrativa de que essas pessoas eram inferiores? Era gente da realeza, como tem gente da realeza europeia. Mas por que a gente só fala dos reis da Europa? Porque quando a gente fala em rei, vem logo à mente aquele reino estabelecido na Europa. Porque nossa cultura foi construída assim, né? O nosso imaginário, onde é que estão as princesas, os príncipes, os reis, nos filmes, os contos de fadas, né? Toda vez que a gente pensa em realeza, a gente pensa na Europa, inclusive que até hoje sustenta, né, alguns sistemas de realeza lá, né? Mas é preciso entender que pessoas da realeza da África também foram sequestradas e trazidas para cá, né? Então, é muito importante a gente entender isso. Eu já disse uma vez, vou dizer para a gente, vou dizer para vocês novamente, tem um filme que vai falar sobre a rebelião, a revolta dos malês, né? Quem foi esse grupo? Quem eram essas pessoas, né? Como que eles conseguiram se articular? Eram pessoas letradas, inclusive mais letradas do que os colonizadores que os dominaram, né? Quem foram esses malês, né? Assistam o filme, deem uma lida, que vocês vão entender que a coisa não era assim, eles eram miseráveis lá na África, né? E os próprios africanos os venderam. A realidade não é essa, certo, gente? A realidade é muito mais complexa do que isso. E aí, posteriormente, esse quilombo, né, que foi fundado, ele vai ser liderado pela famosa figura, né, do Zumbi dos Palmares, que era neto, né, da princesa, e por Dandara, né? Zumbi e Dandara. Figuras aí tão recorrentes aí quando a gente está falando da resistência negra no Brasil. Escutem a música Cota Não É Esmola. Né? Lá a música faz também referência a Zumbi e Dandara, né? Muito boa essa música. E aí, gente, a rebelião e a resistência dos indígenas dentro desse conjunto, né, de coisas que a gente está trabalhando aqui na tarde de hoje. Assim como os negros escravizados, os indígenas também resistiram, óbvio, né? E eu trouxe para vocês já algumas dessas formas de resistência, né? A fuga era uma das principais, né? Fugir daquele lugar, porque conheciam, né? Conheciam a mata, conheciam o território muito mais que os europeus. Fugir daqueles lugares era uma grande forma de resistência, né? Mas eles também, gente, como eu já coloco aqui no segundo parágrafo, né? Por conhecimento do território, eles fugiam, se escondiam nas matas, florestas mais densas, né?
Havia resistência também de combate armado, né? Por exemplo, no manejo de arco e flecha. Percebam, pessoal, que enquanto você coloca uma flecha no arco e atira, quantas flechadas eu consigo atirar antes que o indivíduo europeu, com a arma, lembre-se que a arma da época não é essa arma de hoje, automática, que faz diversos disparos por segundo, né? Não era isso. Você tinha que colocar a pólvora, eu não vou saber a sistemática, certo, gente? Depois vocês pesquisem aí. Mas levava um tempo, dava um trabalho até você colocar a pólvora, né? Socar essa pólvora lá na arma, até formar ali uma espécie de cartucho para poder atirar. Né? Enquanto isso, já haviam umas 10 flechadas de lá para cá, né? Então, a guerra teve essa dinâmica aí, né? Mas aquilo que eu disse também na live passada, professora, se eles conheciam melhor o território, se as flechas eram muito mais rápidas que as armas, como é que se conseguiu dominar? Né? Como é que tantos povos foram dominados? E aí a gente tem que entender outras coisas. Uma delas que eu citei na live passada, vou citar agora novamente para quem está vindo pela primeira vez, é a própria... foi uma guerra biológica também. Né? Os europeus trouxeram patógenos, ou seja, trouxeram doenças para as quais os nativos locais não tinham resistência. É importante você entender isso, né? Então, eu tinha um professor que ele sempre brincava, né? Lá no ensino fundamental, ele dizia: o padre dava um espirro para um lado, matava 50. O colonizador dava um espirro para o outro, matava mais 100, né? Então, assim, doenças que para eles eram, que o organismo deles sustentava, poderia ser, por exemplo, uma virose, como as que a gente tem tanto agora nessa época, né, de chuva e tal. Essas doenças, os nativos locais não tinham defesas contra elas, né? Então, uma virose, ela podia levar à morte de muita gente, como de fato levou, né? Você vai ter as viroses, você vai ter, por exemplo, doenças que a gente chamava, né? Que chamou-se durante doença venérea, depois chamou DST, e hoje em dia a gente chama de ISTs, né? Havia, gente, muito... havia uma exploração do corpo desses nativos e dos africanos também, que eram trazidos para cá, não só através do trabalho, mas através também da exploração sexual, né? Tem todo um estudo que vai mostrar como a nação brasileira, ela é, infelizmente, em grande medida, a nossa nação mestiça como ela é fruto dessa violência sexual do europeu com os nativos, né? Então, essa dominação, ela passa, portanto, pela dominação dos corpos para o trabalho, pela dominação das almas, e aí eu estou falando alma no sentido de ideologia, de pensamento, de cultura, tá certo? A dominação da cultura, a dominação dos corpos para o trabalho e a dominação também dos corpos a partir das violências... Perdão, pessoal. A partir das violências sexuais, que eram recorrentes, né, nesse sistema de colonização, né? Até porque a violência sexual, ela tem um cunho aqui de humilhação, né? De dominação profunda dos corpos, né? Eu não estou pegando você, escravizando você só para trabalhar, eu vou lhe humilhar também, né? Eu vou explorar seu corpo para o meu prazer. Veja, tem uma questão simbólica também, né, dessa violência sexual. É um negócio muito pesado na história do nosso país, né? Mas... vou dizer de novo, não sem resistência, certo? A resistência, ela também passa, viu, gente? E aí eu não coloquei aqui para não adensar muito o slide, mas ela também passa pela resistência dos próprios costumes. É aquilo que a gente chama hoje de, presta atenção, sincretismo cultural ou sincretismo religioso. Eu posso fingir que estou acreditando, né? Ou então eu pego aquilo que você está me ensinando, em termos da sua cultura, você não está me ensinando sua religião? Tudo bem, eu vou acreditar. Você está me ensinando que tal santo, tal divindade para você é a mais importante. O que eu posso fazer? Eu posso pegar aquela que é mais importante para mim e aí eu só pego a divindade que é importante para mim e chamo pelo nome que você quer. Vocês estão entendendo a lógica aí da subversão e a lógica de resistência? Ah, você me diz que eu tenho que acreditar numa determinada santa europeia, né? Essa santa para o catolicismo ela é muito importante,
então você disse para mim que eu tenho que acreditar nela. Aí eu digo, tá legal, vou acreditar nela, mas eu vou acreditar nela, mas eu vou continuar cultuando a divindade que eu acredito. Eu só vou chamar pelo nome que você quer que eu chame, né? Isso aí é uma forma de sincretismo, é uma forma de resistência também, né? E aí você vai ter isso muito forte com a resistência cultural africana aqui na região. Você vai ter diversas divindades africanas que hoje passam pelo sincretismo de nomes de santos católicos. Né? Vou pegar aqui um dos mais emblemáticos, mais conhecidos, São Jorge Guerreiro, acho que é assim que chama, né? São Jorge, pronto, São Jorge, né? São Jorge, que é um santo católico que foi sincretizado e foi ressignificado naquilo que era uma divindade africana, que era Ogum, né? Para eles, o Deus é Ogum, né? Então, você tem esse santo, chama Jorge, né? Ele lembra que é a minha divindade, então eu vou chamar aqui pelo nome que você quer, mas para mim, né, eu vou continuar aqui pensando nas tradições que eu aprendi. Isso é uma forma de resistência também, uma forma de sincretismo cultural, certo? E aí, pessoal, a gente está caminhando já agora, né, para o finalzinho da aula, temos aí só mais 20 e poucos minutos. Vamos já entrar em umas questões, mas eu quero construir aqui uma reflexão com vocês em torno desse gráfico, né? Esse foi um gráfico que eu fiz há uns anos atrás, para um aulão, inclusive, certo? Fiz esse gráfico para um aulão, pegando os períodos da nossa história. E aí, recentemente, eu fui olhar se essa porcentagem ainda estava valendo. Ainda está valendo, certo? Dos períodos históricos. Para que eu preciso saber disso, professora? Vou explicar, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, né? Mais de 60% da história desse território, esse território era uma colônia, ou seja, era um território que servia aos propósitos de um outro território. No caso, né, um território europeu, Portugal, tal, era quem mandava aqui nesse território. Mais de 60% da sua história, tá certo? Em seguida, você vai ter uma série de acontecimentos, né? O fim da colonização a partir da independência desse país, que aí foi bem complicadinha. Nas próximas lives a gente vai discutir tudo isso, né? Que tipo de independência foi essa? Perdão. Que tipo de independência foi essa que nós tivemos, uma vez que foi o pai era quem mandava. Aí o pai passa o poder para o filho. O filho é quem diz, olha, pai, você não manda mais nada, não. Agora quem manda sou eu. É de pai para filho, né, gente? É quase uma herança, né? Que independência foi essa? E ainda pagamos uma grana para Portugal, né, de indenização por eles terem perdido esse território. Mas isso aí vem para as próximas lives, tá certo? O importante é que vocês entendam que mais de 60% da nossa história nós vivemos sobre o jugo de outro território, nós vivemos nesse sistema colonial. E é por isso, gente, que não dá para passar pela escola, pela universidade, não dá para passar pelo universo das ciências humanas sem compreender o Brasil colônia. Eu sei que o pessoal não gosta, professor, eu prefiro quando chega mais recente e tudo, mas você tem que entender o Brasil colônia, porque é a nossa maior marca, né? Eu gosto de usar esse debate em sala de aula fazendo uma comparação com alguém que chega de outro lugar. Vivi 60% da minha vida, até tal idade, eu morava num determinado lugar. E eu só estou, né, há pouco tempo, é que eu cheguei aqui, só estou aqui há poucos, né, 2, 3 anos e tal. Aí eu pergunto para os meninos, pergunto para vocês, o que é predominante na composição identitária, na linguagem, nos comportamentos, nos gostos dessa pessoa? No caso aqui, se você pegar a colônia e império, né, 75%. É os 75% da sua vida que você viveu de um jeito, ou esses últimos 25% que você está vivendo de outro jeito, né? E aí é óbvio que a gente entende que aquilo que a gente vai aprendendo, que demora mais tempo, que a gente vivencia durante um tempo maior, é isso que vai determinar quem nós somos, né? A linguagem que eu aprendi desde a infância, eu posso até chegar em outro país, por exemplo, e rapidamente eu aprendo aquela língua, né? Rapidamente eu aprendo os costumes, entendo como é que funciona, mas quem eu sou traz essa marca dos 75%
né, de vida que eu tive ali. Então, gente, não adianta eu ficar o tempo todo, os alunos até gostam da história contemporânea do Brasil, né? Falo de república, as revoltas, os governos, né, todos os conflitos, a era Vargas e tal, o pessoal, isso aí o pessoal gosta, os cafeicultores, os modernistas, tudo isso o pessoal gosta também. Mas para entender o Brasil contemporâneo, para entender o Brasil república, eu tenho que entender esse enorme passado, né? O Brasil república, nós somos anões em ombros de gigantes, né? Os gigantes aqui são a colonização, né? Não tem jeito. Então, assim, 62 mais 13% foi império, 75%. E aí eu quero que vocês reflitam, se puderem jogar aqui no chat, eu agradeceria bastante, o que a gente teve como marca cultural, econômica, central, nos 75% da história do nosso país, pessoal. O que foi aquilo que marcou efetivamente os 75% de história do nosso país? Ah, professor, na economia foi a cana-de-açúcar. Não, plantou-se cana-de-açúcar, mas tiveram vários outros ciclos econômicos aí, né? Ah, professora, foi a dominação dos jesuítas. Não, lá pelo século XVIII, os jesuítas foram expulsos daqui, a coisa se modificou, teve muita coisa aí acontecendo. Muita coisa foi se modificando nesse processo. A capital mudou, a capital saiu de Salvador e foi para o Rio de Janeiro, encontraram finalmente ouro, né? Muita coisa mudou. A Casa Grande e o sistema de plantation da cana-de-açúcar entra em declínio e o ouro passa a ser o grande ciclo econômico. Depois vem os cafezais, né? A borracha, o algodão, uma série de coisas, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas a marca que se perpetua, muito, muito obrigada, Henrique. Você colocou em formato de pergunta, mas você está certo em intuir que foi a escravidão, né? Parabéns aí o Henrique que coloca, né, gente? Faz muito bem, né, gente? Quando a gente não tem certeza, é bom jogar assim, ó, eu acho que eu sei, mas me confirme, né? É uma estratégia inteligente, coloca em formato de pergunta. E você está certíssimo, Henrique, certíssimo. Essa é a grande marca da história desse país. Essa é a grande marca da nossa história. É a escravidão. Por isso que foi isso que eu quis dar destaque aqui. Eu poderia ter dado destaque para diversas outras coisas, né? Muita coisa aconteceu ao longo aí, né, de séculos. Mas a escravidão é, infelizmente, eu gostaria de dar notícias melhores, né? Mas a escravidão é a grande marca da história do nosso país, né? E isso vai se reverberar, isso vai construir, infelizmente, quem nós somos hoje, né? Quem nós somos hoje. As relações sociais, a cultura, né? O mundo do trabalho, tudo isso é atravessado por essa marca da escravização, por essa marca da exploração de alguns sobre outros, certo? E aí, gente, alguns dados também que são bem característicos e alarmantes da história do nosso Brasil é o fato do Brasil ter sido, por exemplo, dentro do conjunto das Américas, o Brasil foi o último território a libertar as pessoas da escravidão, né? Veja como isso é sintomático, né, de quem nós somos até hoje. O último território, ou seja, a América toda já tinha passado por esse processo. Nunca foi, obviamente, né, gente? Vamos deixar claro, nunca foi porque esses europeus que estavam lá na Colômbia, os europeus que estavam lá na América do Norte, estavam aqui na América Central, olharam assim, gente, é triste, né, isso que a gente está fazendo, vamos libertar esse povo. Não, sempre muita pressão, né, externa, em especial da Inglaterra, que já tinha passado pela sua Revolução Industrial e queria e percebia que esse formato de mão de obra escravizada era muito complicado para disseminar as ideias e o modo de produção industrial. Porque se você está produzindo mercadoria, você tem que vender. O que um escravizado compra, minha gente? Nada, né? Escravizados não compram, escravizado não consome. Então, a Inglaterra ela passa a pressionar, sobretudo, o novo mundo, né, a América, a libertar, a se livrar das formas de escravidão.
E aí, no Brasil, gente, eu vou falar sobre isso bem detalhadamente no meu aulão. Fiquem de olho aí que vai ter um aulão em que eu vou falar sobre isso. Mas vou só citar algumas leis para vocês e algumas estratégias que o Brasil colônia e o Brasil império, sobretudo no Brasil império, foi criando para ir paulatinamente libertando os seus cativos, né, os seus escravizados. Teve a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, teve a lei Queiroz, eu não vou lembrar agora o nome da lei completa, né? Não é porque eu sou historiadora, né? Eu sou obrigada a lembrar de todos os nomes, todas as datas, mas tiveram algumas leis que eram o que a gente chama de lei para inglês ver. Os ingleses pressionavam o Império Brasileiro, ó, gente, pelo amor de Deus, só falta vocês, né? Só falta vocês libertar esses escravos. Não, tenha calma, a gente vai aqui aos poucos, né? Os fazendeiros vão ficar chateados se a gente libertar eles de uma vez, vamos aqui aos poucos. E aí foi criando uma série de leis que efetivamente, na realidade, não serviam para libertar essas pessoas, né? Até que finalmente, lá em 1888, você tem a famigerada Lei Áurea, que de fato extingue a escravidão. O que, infelizmente, não resolve nem de longe o problema, né? Nem de longe você resolve o problema, porque você diz que essas pessoas agora são livres, e aí? A velha história, né? De que adianta a liberdade se você não tem o que fazer com essa liberdade? Se ninguém te deu estrutura nenhuma, você não passou por um processo de educação, você não passou por um processo de formação para o mundo do trabalho, além de ser mão de obra escravizada desde criança, né? Você vai morar onde? Você vai viver do quê, né? Você só diz que essas pessoas estão livres e nada mais, não faz nada para integrar essas pessoas socialmente. Pronto, exatamente, dia 25 de março. Muito obrigada por nos lembrar. Exatamente, é o feriado da Carta Magna, né? Onde se comemora esse momento histórico. Muito obrigada, gente. Gente, vão colocando aí que vocês vão ajudando os colegas e a professora não consegue dar conta de tudo, né? Muita informação. Mas então é isso, pessoal. Eu gosto de trazer esse gráfico para que a gente tenha essa dimensão, tá certo? Que essa é a grande marca da nossa história, tá bom? E aí isso nos leva a diversos outros debates, como o do racismo estrutural, né, o do mundo do trabalho, enfim. Infelizmente não dá para abarcar tudo aqui, mas fica aí a dica para vocês continuarem estudando. Vamos aqui às questões, porque o tempo voou, hein, gente? Tem só 16 minutos. Vamos lá. Questão 81, caderno azul do Enem. Vamos lá, essa daqui está tratando da relação com os jesuítas, pelo que eu estou vendo aqui. Olha. Por que todos confessamos não se poder viver sem alguns escravos? Que busquem a lenha e a água e façam cada dia o pão que se come. E outros serviços que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas. Máxime sendo tão poucos, né? Que seria necessário deixar as confissões e tudo mais. Parece-me que a Companhia de Jesus deve ter e adquirir escravos, justamente por meios que as constituições permitem, quando puder, para nosso colégio e casa de meninos. Gente, parece confuso, mas é porque é uma narrativa da época, né? A forma como está se escrevendo aqui é uma narrativa da época, né? Por isso que parece um pouco confuso. Mas o que esse pessoal estava querendo, né? Com essa afirmação aqui? Vamos tentar entender. Esse texto explicita premissas da expansão ultramarinha portuguesa ao buscar justificar o quê? O que eles estão tentando buscar justificar? Aí vocês coloquem a resposta aí, por favor, no chat, certo? E aí, ao final, eu vou dizer, né? Eu vou dar o gabarito, aí vocês vão perceber se vocês estão antenados, se estão conseguindo, o que falta, enfim. Está falando da propagação do ideário cristão, da valorização do trabalho braçal, da adoção do cativeiro na colônia, ou a adesão ao ascetismo contemplativo, essa de cara, né, gente? Mas vamos lá. Ou a alfabetização dos indígenas nas missões. O que vocês acham que aquele texto lá que eu acabei de ler está falando? Coloquem aí, por favor,
Não vai dar tempo de discutir muito, depois eu trago o gabarito, vamos logo para outra questão. Que essa aqui está os 2 textos, tá? Por favor, coloquem aí o que vocês acham que é a resposta da primeira questão. A segunda também, questão do Enem, do caderno azul. Vai trazer 2 textos. O primeiro, tentar aqui ler bem rapidamente, né? Por conta do nosso tempo. Acresce que o negócio açucareiro, além de exigir capitais enormes que excediam as possibilidades da gente comum, só admitia uns poucos trabalhadores especializados entre as classes de senhores e a massa escrava. A própria rigidez da disciplina de trabalho no engenho devia torná-lo insuportável para o trabalhador livre e, mais ainda, para a gente afeita à vida aventurosa e vadia dos vilarejos. Uma clara justificativa daquele trabalho horrível que se tinha, né? Nas lavouras aí, né, da cana-de-açúcar. Vamos ver o texto 2. Texto 2. As atividades pastoris, as condições climáticas dos sertões cobertos de pastos pobres e com extensas áreas sujeitas a secas periódicas, conformaram não só a vida, mas a própria figura do homem e do gado. Olha só como isso é interessante, sobretudo para nós aqui do Ceará. Um e outro diminuíram de estatura, tornaram-se ossudos e secos de carne. Assim, associados, multiplicando-se juntos, o gado e os homens foram penetrando terra dentro, até ocupar, ao fim de 3 séculos, quase todo o sertão. Isso aí é o Darcy Ribeiro, né, o grande antropólogo Darcy Ribeiro, falando da formação e os sentidos do Brasil. Né? Vai falando aqui do sertanejo. O que essa questão está querendo da gente, pessoal? Ela vai dizer o seguinte: o antropólogo Darcy Ribeiro, em sua análise sobre a formação do povo brasileiro, enfatiza o papel condicionante exercido pela dicotomia entre... Professora já me quebrou, não sei o que é dicotomia, não. Pronto, olha, por isso que eu digo, gente, tem que ler, porque senão você se perde só nessa palavrinha aí, né? Dicotomia, 2, né? Vamos entender aí. Ele está condicionando o exercício, enfatiza o papel condicionante exercido por uma dicotomia. Que dicotomia é essa? A, manufatura e comércio, ou seja, ó, dicotomia, 2, certo? Manufatura e comércio na estrutura econômica, litoral e interior na organização produtiva, nativos e reinóis na hierarquia laboral, reinóis a galera que vinha, né, do reino, urbano e rural no espaço colonial, safra e pousio no uso do solo. O que vocês acham que Darcy Ribeiro está falando de 2 coisas nesses 2 textos, essa dicotomia presente ali no período colonial, na economia do período colonial. Que dicotomia é essa, minha gente? Urbano e rural, nativos e reinóis, litoral e interior na organização produtiva, ou manufatura e comércio? Gente, olha, se a gente está falando de Brasil colônia, manufatura e comércio não cabe. Né? Presta atenção nisso aí. Manufatura e comércio não cabe. Já exclui, né? Pensem aí, já tirei uma. Digam o que vocês acham que é. Do que nós estamos falando? Que dicotomia é essa? E aí, finalmente, a última, né? Tem também alguns textinhos até grandes. Gente, é porque o Enem é isso, né? Preparem-se para ler esses textos. Por isso que é tão complicado a gente viver em tempos de que o pessoal escreve uma mensagem com 5 linhas e as pessoas chamam de textão, né? Como é que é isso, gente? Que textão é esse? A gente tem que voltar a acostumar a ler muita coisa, né? A não ter medo de grandes textos, né? Então, vamos lá. Texto 1. Os séculos de escravidão são um aspecto triste da história brasileira. Tabu e vergonha quando se pensa nas dores e humilhações desumanas porque passaram homens e mulheres negros trazidos da África, mas também, porque não... Ó, isso aqui tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Orgulho quando se evocam as lutas e estratégias de resistência e sobrevivência dos escravos, ex-escravos e seus descendentes.
histórias transmitidas de geração em geração como narrativa que dão sentido e identidade. Povos remanescentes de quilombos são grupos unidos por esse passado comum, que tem território como base de reprodução física, social, econômica e cultural. Desculpa, gente. Respirei errado aqui. Que tem como base da reprodução física, social, econômica e cultural de sua coletividade. São reconhecidos na Constituição de 1988 como detentores de direitos territoriais coletivos e fazem parte do conjunto dos povos e comunidades tradicionais, certo? Esse é o nosso primeiro texto, está falando aí da resistência, né, que a gente acabou de falar, dos remanescentes de quilombo. Presta atenção, se você estiver na prova, gente, se você quiser fazer até um tracinho assim do lado, diz, esse texto está falando disso. Vê do que o outro está falando, para você não se confundir. Texto 2. Exiba ao Pai nossos corações feridos de angústia, nossas costas chicoteadas ontem no pelourinho da escravidão, hoje no pelourinho da discriminação. Sabe-se que em cada coração de negro há um quilombo pulsando, em cada barraco outros palmares crepita. Os fogos de Xangô iluminando nossa luta atual e passada. Né? Tá aqui quem escreveu, Axés do Sangue da Esperança. Eu não sei se é o Abadias do Nascimento, né? Pode ser, eu estou aqui intuindo, certo? Que seja. E aí, gente, vamos finalmente ao comando da questão. Uma questão falando sobre escravidão, né? Escravidão e resistência. Na comparação entre o texto 1 e 2, por que é tão importante você sinalizar do lado do texto do que ele está falando? A questão está pedindo uma comparação. Percebe-se que ambos apresentam, em relação à história dos africanos escravizados, um ou uma o quê? Um saudosismo ao local de origem? Os textos estão falando disso, gente? Saudosismo ao local de origem? Estão falando da culpabilização do homem europeu, que tinha muita culpa, com certeza, mas é disso que os textos estão falando? Uma mente distraída, o europeu foi quem escravizou, se eu estou falando de escravidão, estou falando da culpa do europeu. Pá! Vou aqui, com calma, vamos com calma. Nós estamos falando da valorização da memória dos antepassados. Valorização da memória dos antepassados. Isso aqui se não for essa, é um bom distrator, certo? Apelo à religiosidade das pessoas mais velhas. Reconhecimento dos direitos desses sujeitos. Do que nós estamos falando, minha gente? Muito bem, aqui já estão trazendo aí, né? Já estão sinalizando, né? Gente, os textos claramente eles estão apelando para uma valorização da memória dos antepassados, né? Isso aí está muito claro, é uma valorização da memória dos antepassados, que é para dizer, olha, nós fomos escravizados, foi muito triste, foi terrível o que fizeram, mas nós também resistimos. E nós temos que passar para as novas gerações não só a tristeza da escravidão, mas a força, a grande força que se teve através da resistência, né? E como isso tem que constituir uma identidade, né? Em torno dessas resistências, né? E aí, gente, vamos ver essa muito bem, ó. Essa foi boa, né? Essa questão aqui tá muito boa, né? Essa foi melhor. Gente, por conta do tempo, deixa eu ver se dá tempo de voltar nas questões para a gente dar aqui o... Pronto. O texto, a premissa, né, da ultramarinha, propagação do ideário cristão, deixa eu ver, a gente está falando aqui porque todos confessam, Companhia de Jesus deve adquirir escravos, né? Aqui, gente, nós estamos falando não da propagação do ideário cristão, porque isso aí já estava certo, né? Nós não estamos falando da adesão ao asceticismo contemplativo, nada a ver, né? Nós não estamos falando da alfabetização dos indígenas nas missões, porque isso aí também já estava dado, né? E aí, nós estamos falando, na verdade, da valorização, né? Da adoção do cativeiro na colônia, ou seja, nós estamos falando dessas duas coisas, valorização do trabalho braçal e adoção do cativeiro na colônia. Mas nesse caso em específico, né, gente? Porque ele está ali tentando justificar, né? Olha, a gente precisa catequizar, mas
o trabalho dessas pessoas é muito importante, né? A gente precisa também que eles sejam escravizados, não tem jeito, né? Nunca marcaria ser ou essa uma dessas duas aqui. Mas é assim, gente, a questão é assim, né? Sobretudo quando traz esses textos de época, né? Eles são mais complicados mesmo. E aí, gente, deixa eu ver essa daqui, o antropólogo Darcy Ribeiro, ele está falando, gente, ó, Darcy Ribeiro, o primeiro texto é sobre os vilarejos, né? O negócio do açúcar nas capitanias, as possibilidades da gente comum e tal, a própria rigidez da disciplina do trabalho no engenho e tal. E do outro lado, ele está falando do trabalho no sertão. Onde é que eram os engenhos? Em geral, na região de Mata Atlântica, na região litorânea, né? E esse outro tipo de trabalho é no espaço do interior, né? Ele está falando aqui não de manufatura, não de nativos e reinóis, ele está falando de espaços não de safra e pousio. Ele está falando, gente, da organização produtiva que se tem no litoral e no interior. Essa questão, gente, ela também é complicada, mas você vai mais na exclusão, certo? Você vai mais pela exclusão para poder chegar na resposta. E aí, pessoal, faltando 2 minutinhos aqui para essa live, eu vou aqui com vocês no que a gente sempre traz nas aulas de história. Não percam as aulas de história por isso, né? Eu sempre estou trazendo o repertório sociocultural para o Enem. E aí eu trago algumas dicas de música, de filmes, de vídeos que vocês devem ver, né? Ah, professora, eu até queria ler esse texto, mas eu sou tão distraída, eu não consigo me concentrar. Passa uma coisinha aí mais animada para a gente aprender história. Passo, com certeza. Escutem a música O Canto das Três Raças, interpretada pela cantora Clara Nunes, né? Que ela vai trazendo esses elementos de resistência, né, da resistência negra, da resistência indígena no período colonial. Escutem a música O Canto das Três Raças, muito importante, né? Aqui está um trechinho dessa música. Pronto, tira print aí. A aula está acabando, gente, está acabando. Olha. Ninguém ouviu soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste que sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi por cativeiro e de lá cantou. O negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Essa música, gente, é história pura, tá certo? Ai, que bom, que bom. Com esses erros. Sim, sempre trazendo, pessoal, sempre trazendo. Gente, esse documentário, Guerras.doc, é excelente. Salvo engano, ele já está disponível no YouTube, certo? Eu acho que ele era daquela plataforma Globoplay, mas eu acho que ele já está no YouTube também. Assistam Guerras.doc. Muito, muito bom. Para entender Brasil. Professor, não gosta de ler, não. Assiste, então, esse documentário. Tem que ler para poder responder essas questões extensas do Enem, mas não quero ler, não. Me dá aí algum documentário. Assiste Guerras.doc. Muito, muito bom. Excelente, tá certo? Não deixem de assistir. Gente, muito obrigado. Não esqueçam do aulão agora, dia 28 de março, de 7h às 7h30 às 12h30, no Campus Fortaleza do IFCE. Vão lá assistir o aulão, tá certo? Nos acompanhem nas redes sociais. Manda essa live para os seus colegas. Chama mais gente para a próxima aula. Tá bom? Eu fico por aqui. Muito, muito obrigada. Muito obrigada a vocês que participaram. Tá bom? Dia 28 de março, eu coloquei aqui. Pronto, e 25 agora é feriado, justamente. Muito bom. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigada aí ao nosso intérprete. Vamos ficando por aqui.